Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. O Internacional está entre os 4 melhores times da América do Sul e é no embalo da classificação alvirrubra para a fase de semifinal da Conmebol Libertadores que o boletim colorado por Estrela Bet chega à sua 10ª semana. Depois de vencer o Bolívar por 1-0 na altitude de La Paz, o Colorado tinha vantagem para o jogo de volta no Beira-Rio, mas a atuação foi de um time que desde o primeiro minuto precisava do resultado. Após entrar em campo recepcionado por linda festa dos 49 mil colorados e coloradas que lotavam o Beira-Rio, com direito à estreia do maior bandeirão de uma torcida do Rio Grande do Sul, o elenco entrou em campo decidido a abrir o placar o quanto antes. Chegou ao primeiro gol da noite, logo aos 10 minutos. Em jogada de altíssima velocidade, Wanderson disparou do meio de campo, invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro, na medida para Ener Valencia. O equatoriano, de perna canhota, emendou de primeira para marcar o primeiro gol de sua trajetória pelo Inter do Beira-Rio. O terceiro com a camisa vermelha, todos na Conmebol Libertadores. O Inter fazia uma atuação de tirar o chapéu no Beira-Rio e seguiu em cima nos minutos seguintes. Aos 25, Valência voltou a marcar, mas em lance indicado como irregular pelo auxiliar e o impedimento depois foi confirmado pelo VAR. As emoções ficavam para o segundo tempo e, na etapa final, o Colorado precisou de apenas 14 minutos para balançar as redes mais uma vez. Craque, capitão, artilheiro, maestro, os adjetivos para Alan Patrick são muitos, e foi ele quem lançou o Ener Valencia pela esquerda do corredor de ataque do Inter. Em velocidade, o camisa 13 dominou, encarou o marcador, puxou para a perna direita e soltou um foguete indefensável para marcar o segundo e fazer o Beira-Rio explodir de vez. No agregado, 3-0 para o Clube do Povo. O Inter criou chances de sobra para marcar 3, 4 ou mais gols, mas o placar parecia destinado ao 2-0. Durante o segundo tempo, o técnico Eduardo Cudê, que surpreendeu a todos na escalação com a titularidade do espanhol Hugo Mallo na dupla de zaga, realizou ainda 5 substituições, colocando em campo Bruno Henrique, Carlos de Pena, Gabriel, Nico Hernandes e Luiz Adriano. Pouco antes da entrada do atacante, a última emoção da noite foi reservada para outro dos grandes protagonistas na caminhada do Inter na Conmebol Libertadores, Tino Rochet. Um lance que passou desapercebido dentro de campo, mas foi flagrado pelo VAR de pênalti para o Bolívar, foi assinalado pela arbitragem aos 40 minutos do segundo tempo. Na bola, Rony Fernandes, o artilheiro do Bolívar. Debaixo das traves, Sérgio Rochet. O atacante adversário escolheu o canto esquerdo do paredão do Inter, que acertou o lado, não deu rebote, fez a defesa e botou o Beira-Rio abaixo. Oito anos depois, o Internacional está de volta à fase semifinal da Conmebol Libertadores. O Colorado enfrentará ou Olímpia ou Fluminense. Os dois times duelam na quinta-feira no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O jogo de ida, no Maracanã, foi encerrado com vitória de 2-0 do time brasileiro. Depois do jogo contra o Bolívar, o zagueiro Gabriel Mercado concedeu entrevista exclusiva para as mídias do Inter, ainda no gramado, e destacou que o elenco colorado entendeu como se joga uma Conmebol Libertadores. Bueno, sabíamos que iba a ser un juego difícil como fue lá, mas parabéns para todo el grupo por el esfuerzo. Acho que bueno, tengo más que paso, ahora es llegar para la semifinal para llegar a nuestro sueño, que es jugar la final de la Libertadores. Yo acho que el grupo entendió cómo se tiene que jugar la Copa Libertadores. Hicimos un juego muy inteligente lá, ganar, resuelto para gol. Y bueno, aquí también sabíamos que no iba a ser fácil. Bolívar es un equipo que está puesto bien entrenado, que es un time que compite, que es peligroso. Bueno, como todo cuarto de final de Copa Libertadores, sabíamos que íbamos a tener que dar nuestro máximo e já se foi. Já na coletiva pós-jogo, Eduardo Cudê elogiou a grande atuação de seus comandados e celebrou o otimismo perceptível no rosto de cada torcedor e torcedora do Internacional. O capitão Alan Patrick também participou da coletiva pós-jogo e analisou a adaptação do elenco colorado ao trabalho de Cudê. Na Libertadores, o Inter disputou 4 jogos sob o comando argentino e tem 3 vitórias, 1 derrota e 2 classificações. Sobre o jogo, acho que fizemos um jogo muito bom. Do início, ele
subiram muito a linha e custava sair, mas depois começamos a encontrar o espaço, a gente de ataque que estava liberada e bueno, a verdade é que lembro que só o tiro fora da área, não, que foi as mãos do Chino, depois não sofrimos, mas é liberta e sempre tem essa sensação que quer matar o jogo e bom, a verdade, parabenizar aos jogadores, o torcedor, acho que está iludido, sobre todo, aparte por estar em uma instância que ainda não nos damos conta de lo que estamos haciendo y dónde estamos, ¿no? Porque acontece todo muy rápido y quizá el torcedor de afuera sí percibe eso, pero bueno, continuar trabajando, siempre acho que podemos mejorar y estamos por un camino bon, donde juntos trabajamos semana toda y soy un agradecido a los jugadores que trabajan de la mejor manera, ¿no? Y bueno, también tienen que disfrutar. Hoy y mañana por la tarde ya estamos nuevamente dando entreno para preparar el juego de sábado, pero el grupo merece por lo menos hoy hasta el próximo entreno disfrutar porque están haciendo grandes esfuerzos y jugando bien en bola, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? El cómo ganar, más allá de la importancia del resultado, el cómo siempre es importante. Entonces hay que continuar trabajando y bueno, como falei de início, acho que podemos melhorar ainda mais. Cara, eu acho que a ideia é muito clara de jogo, né? Quando o Kudê chegou e acho que conseguimos assimilar isso de forma muito rápida. E, bom, nós como jogadores temos que nos adaptar e com jogadores de qualidade, com experiência que temos no nosso elenco, acho que conseguimos adaptar rápido ao que o Kudê quer para o time. Então, fico feliz de poder estar contribuindo, né, da melhor maneira para que a equipe possa seguir crescendo. Então, eu acho que é isso o caminho. Como ele mesmo fala, temos que sofrer, temos que trabalhar para que possamos ter grandes frutos. E, bom, é o que eu acredito também. Eu acho que não existe vitória, triunfo sem sofrimento, sem trabalho. Então, acho que é esse caminho que devemos seguir. Antes de pensar na semifinal da Libertadores, porém, o Colorado volta agora atenções para o Campeonato Brasileiro. Sábado contra o Goiás, o time volta a campo pela 22ª rodada do Nacional e a partida será fora de casa a partir das 16 horas. Já no Celeiro de Asa, a equipe sub-17, que vive folga no Campeonato Brasileiro, conquistou a classificação no Sul Brasileiro. Diante do Novo Hamburgo, o Inter venceu os pênaltis por 5-4 após empate de 1-1 no tempo normal. E agora enfrentará nas quartas de final o Atlético Paranaense em novo jogo único e eliminatório. Ao mesmo tempo, a categoria sub-15 segue 100% no gauchão. Depois de estrear com goleada, os infantis do Internacional voltaram a triunfar na segunda rodada, dessa vez sobre o Pelotas. Na Boca do Lobo, o placar da partida foi de 1-0 para o Inter, que atuou com um misto do sub-15 com o sub-14. A escalação mista se justifica porque boa parte da categoria sub-15 estava na Rússia disputando a Morozov Cup, competição que homenageia o maior treinador russo da história e que o Inter encerrou na 5ª colocação. O Celeiro de Ases, no torneio, teve 3 vitórias e 2 derrotas em 5 jogos e destaque para as goleadas sobre Fenerbahçe e a vitória em cima do Estrela Vermelha. Para o futuro, a gente fica de olho no próximo jogo do Sub-17 no Brasileirão. A partida está marcada para quarta-feira, dia 6 de setembro, no CT de Alvorada, e será contra o Cuiabá. Em caso de vitória, o Inter praticamente sacramentará classificação para a próxima fase do Campeonato Nacional, e a categoria Sub-17 tem feito grandes exibições e merece muito a nossa torcida e a nossa atenção de perto.
Para as gurias coloradas, a intertemporada que antecede as disputas do Gauchão e da Conmebol Libertadores também tem sido importante para movimentações no mercado de transferências. Depois de anunciar as renovações da goleira Maiara e da polivalente atacante lateral direito Tamara Bolt, o time do técnico Lucas Piscinato agora conta com novos reforços. Mais cedo, na intertemporada, a meio-campista volante GG e São Paulo já havia sido anunciada. E agora são mais 4 jogadoras que chegam para o elenco do Internacional. Primeiro, a meia-atacante Letícia Monteiro, que chega do Red Bull Bragantino com contrato de empréstimo até o final de 2023. Letícia, que tem trajetória além do futebol paulista, também na seleção feminina sub-20. Além dela, o Clube do Povo também anunciou a chegada da atacante Sol, jogadora natural de Mortugaba, na Bahia, e que aos 24 anos chega ao Beira-Rio após defender o Fluminense no Brasileirão A2 dessa temporada com o Flu. Ela foi vice-campeã do Brasileirão A2, título vencido exatamente pelo Bragantino, esse time da Letícia. Também do Fluminense veio a nova lateral esquerda do Inter, Taine, que começou a carreira na Ferroviária em 2013 e por lá seguiu até 2018. A atleta, que tem experiência na Copa Libertadores da América, foi campeã com as Guerreiras Grenás da edição de 2014, chega após o vice-campeonato brasileiro A2 e também com experiência pelo Napoli de Santa Catarina e com o Bahia, com quem venceu o Campeonato Baiano. Completando o trio de jogadoras oriundas do Fluminense, a lateral direita recebe Lohane, de 19 anos, atleta que iniciou a carreira no Atlético Mineiro, com quem ganhou 3 campeonatos mineiros em 2020, 21 e 22, e também com quem foi vice-campeã brasileira 2 em 2021. Na presente temporada, junto, é claro, de Sol e Taine, Lohane conquistou o acesso e o vice-campeonato do Brasileirão Feminino A2. As gurias coloradas voltarão ao campo no mês de setembro, em data ainda a ser definida pelo Campeonato Gaúcho. Em outubro, na Colômbia, acontece a inédita para o Internacional Feminino disputa da Conmebol Libertadores. Repassado o que de mais importante aconteceu na semana do Internacional, semana de classificação para a semifinal da Conmebol Libertadores, semana de muita movimentação no celeiro de asa e também de reforços nas gurias coloradas, a gente abre agora aqui no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. No Engenhão, o líder Botafogo recebe o Flamengo. Os cariocas rubro-negros, pressionados, na última vez que foram a campo, empataram sem gols com a escalação alternativa do Internacional e a torcida encerrou a partida com muitas vaias, cânticos de time sem vergonha, uma semana de protestos, enquanto o Botafogo vai muito bem, obrigado, na disputa do Brasileirão. Porém, o meio de semana será de jogo para o Botafogo na Conmebol Sul-Americana, competição em que Bruno Lage tem poupado os principais nomes, mas que naturalmente gera um desgaste, até porque os alvinegros precisarão viajar até a Argentina, onde enfrentam o Defensa e Justiça. As odds na Estrela Bet refletem a expectativa de um clássico que, nos últimos anos, foi de domínio do Flamengo, mas que já no primeiro turno resultou em vitória do Botafogo e que mostra o líder e mandante como favorito, mas mesmo assim com uma odd muito interessante de 2,28. Por isso a dica é fazer aquela aposta de segurança no líder, vencendo dentro de casa, onde o Botafogo está 100%, e ainda garantindo um retorno superior ao dobro do valor investido. É uma dica que vale muito a pena ser seguida. O domingo também vai ser de clássico estadual, mas em São Paulo. Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena. Corinthians, no meio de semana, eliminou a equipe do Estudiantes na Conmebol Sul-Americana nos pênaltis depois de derrota por 1-0 no tempo normal. Atuação bastante questionada da equipe do Corinthians, que sofreu bastante, teve 4 bolas na trave durante o tempo normal, mas garantiu sua vaga nas semis da Conmebol Sul-Americana. Do outro lado, o Palmeiras, que também no meio de semana foi a campo pela Conmebol Libertadores, mas em situação mais tranquila, já que venceu a ida contra o Deportivo Pereira, fora de casa, por 4-0. Palmeiras é um time muito forte e em partidas que tem caráter decisivo, como são um clássico, geralmente o time do Abel Ferreira sabe a hora de crescer. Além disso, o Corinthians, embora classificado, vive um momento de turbulência com a saída do Murilo, ainda tentando se reencontrar pós-negociação do Roger Guedes. E quando a gente considera esse contexto e olha para as odds da Estrela Bet,
e enxerga a odd de 2,17 para uma vitória do Palmeiras como visitante, não tem como não ficar minimamente tentado a apostar no Alviverde, que segue vivo e forte na perseguição ao líder Botafogo. Por isso a dica é, com a odd de 2,17, a vitória do visitante Palmeiras. Encerrando o domingo, a grande incógnita do Campeonato Brasileiro para o final de semana fica por parte do Cruzeiro, que demitiu o técnico Pepa e, até onde se sabe, sem um novo treinador, enfrentará o Bragantino no Mineirão. O Cruzeiro começa a flertar com o fantasma da zona de rebaixamento, algo que para um time que acabou de retornar à elite após 3 anos na Série B tem um peso excessivamente dramático, especialmente para a torcida. E o Bragantino chega com seu time jovem, de um futebol ofensivo, que gosta de espaços e que gosta de forçar o erro do adversário. Por isso, e considerando a odd de 3,33, o empate parece um resultado provável, porque, ao mesmo tempo que está mal, o Cruzeiro, apoiado por sua torcida e após a saída do comando técnico, precisa dar uma resposta. E o Bragantino tem um cenário favorável para si. Por isso, a igualdade, o famoso ficar em cima do muro, não parece algo tão improvável e garante um bom retorno. Essa foi a 10ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, repercutindo tudo da classificação do Internacional para a fase de semifinais da Conmebol Libertadores e também com os detalhes do celeiro de Ases, que vive a agenda movimentada no Sub-15 e no Sub-17, e informações sobre as gurias coloradas reforçadas por 5 nomes desde o início da intertemporada. O boletim contou, é claro, ainda com o Momento Estrela Bet, onde repassamos algumas das melhores dicas para a 22ª rodada do Brasileirão. Na semana que vem a gente volta com o que de mais importante acontece no calendário do Internacional e também projetando a data FIFA, que fará com que o Colorado passe 10 dias sem atuar, mas que não significa descanso para muitos dos nossos jogadores que foram convocados por suas seleções, serão acompanhados de perto aqui pela gente no canal do Inter. Te encontro na próxima semana e festejem todos, pois o Internacional está de volta à fase semifinal da Conmebol Libertadores.